Então, quando nós temos muitos apegos pessoais, apegos à nossa cultura, apegos à nossa etnia, apegos a grupos ou apegos de forma geral, nós estamos, no fundo, fugindo da convivência com as nossas próprias sombras, fugindo da convivência com as nossas próprias imperfeições. Então, se nós conseguirmos colocar um ou mais desses 7 princípios na prática, na nossa vida, nós vamos conseguir viver cada vez mais com mais dignidade. E são justamente os pensamentos de frequências inferiores que trazem esse peso, que trazem esse incômodo. Então, o que a autoconvivência tem a ver com os nossos sofrimentos emocionais? E como nós podemos lidar com isso? Eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar experiências, dicas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é autoconvivência e os nossos sofrimentos emocionais. Minha mãe também entrou e disse: boa noite, Hugo, e a todos, abençoada noite. Boa noite, mãe. Tá abençoada a noite para todos nós, né? Então todos nós temos desafios e é provável que um desses desafios seja nós conquistarmos a paz, principalmente a nossa paz interior. E para conquistar a paz interior, como o próprio nome diz, ou o próprio termo diz, ela deve ser buscada dentro de nós e não fora. Apesar de que, às vezes, nós pensamos que se existir a paz exterior, nós vamos conseguir a paz interior. Mas essa forma de pensar não procede. Porque se nós não temos paz interior, mesmo que exista paz exterior, nós conseguimos desarmonizar o ambiente exterior. Então, em um ambiente tranquilo, se nós não tivermos uma paz interior, nós quando nos adentramos nesse ambiente, quando nós chegamos nesse ambiente, nós desarmonizamos toda aquela harmonia que existia no local. Então, por isso é importante, para que nós tenhamos a paz interior, busquemos dentro de nós. Então, não adianta ter a paz exterior, se nós não tivermos interiormente essa harmonia, nós não vamos conseguir encontrar harmonia fora de nós também. E para nós aprendermos a conviver com as outras pessoas e também com o universo, nós precisamos aprender a conviver conosco mesmos. Ou seja, precisamos aprender a autoconvivência. Mas raramente nós buscamos os caminhos que poderiam nos levar a atingir a nossa meta, o nosso objetivo da paz interior. Porque no mundo em que nós vivemos, mesmo achando que estamos no caminho certo, de repente a nossa vida fica tumultuada. Mas o que leva a nossa vida a ficar tumultuada são os apegos que nós temos pelos valores que nós damos às coisas exteriores e também às coisas passageiras. E quando nós ainda não temos os conteúdos interiores que facilitariam a nossa harmonização com as pessoas e também com o universo, e diante do primeiro obstáculo, nós nos desanimamos e achamos que não vamos conseguir superar a situação. Quando nós temos apenas metas fáceis de serem atingidas, nós conseguimos conquistar com certa facilidade. E essa forma de levar a vida nos distrai de encontrarmos o caminho para a conquista da nossa paz interior, o caminho para a nossa autoconvivência. Isso pode acontecer naquele momento, por exemplo,
bem quando nós vamos pegar um livro edificante para ler, ou escolhemos um vídeo com conteúdo edificante para assistir, aparece algum compromisso. Por exemplo, aparece a compra de algo, um eletrodoméstico, ou alguma promoção que nós vemos na propaganda, ou algo que surgiu de repente para nós comprarmos, e nós precisamos comprar. E aí nós fazemos pesquisa sobre o produto, pesquisamos sobre a qualidade, o preço, e esse processo faz com que nós utilizemos do nosso tempo para conseguir realizar essa compra. E não tem nada de errado em comprarmos coisas, mas se sempre estamos comprando algo, aí sim pode ser que algo esteja acontecendo de errado, que esteja nos distraindo de nós seguirmos o nosso caminho para a conquista da nossa autoconvivência, ou o caminho para o conhecimento de nós mesmos. E esse exemplo que eu dei da compra de alguma coisa serve também para qualquer outra atividade que nos distraia de nós seguirmos o caminho que nós havíamos escolhido para seguir. Por exemplo, pode ser desde uma pausa que nós fazemos para tomar um café, e aquela pausa que nós fazemos para tomar um café acaba levando mais tempo do que apenas tomar o café. Ou aparece alguma coisa nas mídias sociais que nós queremos ver, assistimos aquilo, mas isso nos leva a ver outras coisas também, e acabamos perdendo mais tempo com isso. E de repente pode aparecer aquela vontade de lavar roupas ou vontade de lavar louça. Pode aparecer um momento de cochilo, que nós queremos tirar um cochilo. Ou aparece aquele momento em que nós queremos reorganizar alguma gaveta ou reorganizar algum armário. E assim nós vamos procrastinando e nos desviando do nosso objetivo principal. Assim também nós vamos passando o tempo fazendo outras coisas. E quando vamos fazer aquilo que tínhamos programado para fazer antes, já fica mais complicado de ser feito, porque não dá mais tempo para fazer naquele dia e deixamos para o dia seguinte. E assim os dias se seguem, onde nós vamos caindo nas armadilhas que nós colocamos para nós mesmos. Nós colocamos para nós mesmos cairmos nessas armadilhas. Nós ficamos nos auto-sabotando. Nós podemos também parar para refletir se as ações que nós estamos tomando estão nos conduzindo à paz ou se nós estamos nos desviando desse caminho. Se as ações que nós estamos tomando estão nos levando a tomar as atitudes que distorcem a paz ou até as atitudes mais agressivas. Então é importante nós pararmos para refletir como estão sendo as nossas atitudes no nosso dia a dia, desde as nossas pequenas atitudes. Por exemplo, quando nós estamos em pequenos grupos, nós conseguimos nos tolerar uns aos outros? Então vale a pena nós refletirmos se nós não estamos conseguindo tolerar nos outros o que nós estamos conseguindo tolerar em nós mesmos. Ou seja, às vezes nós não toleramos nos outros, mas acabamos tolerando em nós mesmos sobre as mesmas coisas. Então, como as coisas que nós não toleramos nos outros está presente dentro de nós, ou seja, o que nós vemos nos outros existe dentro de nós, nós conseguiríamos conviver conosco mesmos, agindo da mesma forma? E como que nós lidamos com isso, com essa situação? Um outro exemplo, quando nós estamos em pequenos grupos ainda, nós conseguimos seguir o que foi combinado ou nós tentamos dar um jeitinho para desviar do que foi combinado? Então vale lembrar também aquela frase popular que diz assim: o que é combinado não sai caro. Porque quando não fazemos conforme o combinado, o resultado tende a ser a desarmonia, nos afastando da paz que nós estamos buscando. Aí nós acabamos nos auto-sabotando.
Enquanto nós não percebemos que provocamos turbulências, nós estamos mais distantes da autoconvivência, da convivência conosco mesmos. Nós não vamos conseguir corrigir a nossa rota em direção à harmonia, em direção à serenidade. Mas, se nós já temos a consciência mais elevada, mais ampliada, de que nós estamos provocando a desarmonia, é um passo para nós buscarmos os caminhos que podem nos levar à harmonia e termos menos sofrimentos emocionais. Porque a primeira coisa para nós corrigirmos um erro nosso é nós reconhecermos esse erro. Enquanto nós não reconhecemos esse erro, não temos como tomar uma ação sobre aquilo. Então, quanto mais elevado o nosso nível de consciência sobre nós mesmos, mais nós conseguimos buscar por caminhos que nos levem à serenidade, nos leve à harmonia, nos leve a ter menos sofrimentos emocionais. E Lúcia Helena Rabelo escreveu: boa noite, amigo Hugo, obrigada por você dividir seus conhecimentos. Boa noite, Lúcia, muito obrigado a você por estar participando também da live. Obrigado a todos vocês por estarem participando da live ou assistindo meu vídeo gravado. Então, muito obrigado a vocês. Então, quando nós temos muitos apegos pessoais, apegos à nossa cultura, apegos à nossa etnia, apegos a grupos ou apegos de forma geral, nós estamos, no fundo, fugindo da convivência com as nossas próprias sombras, fugindo da convivência com as nossas próprias imperfeições, porque dessa forma nós estamos projetando a nossa identidade no exterior, esperando que o exterior atenda o que está faltando dentro de nós. E quando começamos a aprender como conviver com as nossas imperfeições, com as nossas sombras, nós estamos no caminho da autoconvivência. Só que para a autoconvivência, nós precisamos nos silenciar interiormente das coisas exteriores que nos distraem. Porque se nós continuarmos com a nossa mente inquieta, fica mais difícil nós pararmos para refletir, parar para o nosso autodescobrimento. Então, uma mente inquieta, uma mente agitada, é muito similar àquelas águas turbulentas que não conseguem refletir a beleza do céu, refletir a beleza da paisagem que tem em volta. E a mente agitada vai se sintonizar com energias similares também, potencializando essa agitação mental. Enquanto que uma mente mais serena consegue refletir e se sintonizar com as energias equivalentes de serenidade. Seria como um espelho d'água de um lago com águas mais calmas, com águas mais tranquilas, onde aquele espelho d'água consegue refletir a paisagem, consegue refletir o céu, e com isso nós conseguimos enxergar melhor as outras coisas. Então, quanto mais serena estiver a nossa mente, melhor a nossa percepção das coisas que estão à nossa volta e melhor a percepção de nós mesmos. Enquanto nós estivermos muito apegados apenas a conteúdos exteriores, nós vamos continuar assimilando os mesmos tipos de conteúdo, que eles vão se somando na nossa bagagem mental. Isso vai fortalecendo ainda mais os valores e os significados que nós damos às coisas exteriores. E quanto mais conseguimos silenciar interiormente com relação às coisas exteriores, mais vamos conseguir desenvolver em nós os sentimentos superiores ligados ao verdadeiro amor, que envolvem, por exemplo, a fraternidade, a solidariedade, que nos conduz a aprendermos a conviver melhor conosco mesmos e também com o universo à nossa volta. E assim nós vamos ter menos sofrimentos emocionais. Então fiquem à vontade para comentar ou para fazer perguntas, que eu vou lendo aqui os comentários nos chats, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram.
E se tiverem perguntas, eu espero também ter as respostas para as suas perguntas. Caso não tenha, eu vou buscar as informações e respondo depois, ok? Então sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Então, para conviver com alguém, é importante que nós conheçamos este alguém. E quando nós falamos de autoconvivência, nos referimos a aprender a conviver conosco mesmos, ou seja, aprendermos a conhecer a nós mesmos. E com relação a isso, conhecer a nós mesmos, eu me lembrei do código de conduta, o código de honra e de conduta dos samurais, que era baseado em 7 princípios do Bushido, que faziam parte do caminho do guerreiro. Então, 7 princípios do guerreiro eram transmitidos oralmente, assim como todas as culturas mais antigas também transmitiam suas experiências e suas sabedorias através da tradição oral. Então, se nós conseguirmos colocar um ou mais desses 7 princípios na prática na nossa vida, nós vamos conseguir viver cada vez mais com mais dignidade, com mais serenidade. E, consequentemente, vamos morrer também com mais dignidade e também com mais serenidade, que vem a ser a base desses 7 princípios. Viver e morrer com dignidade. E isso me fez lembrar também um filme, eu acredito que muitos já assistiram, aquele filme chamado O Último Samurai, que foi lançado no Brasil em 2004, onde um dos atores principais era o Tom Cruise, que ele interpretava o papel do Capitão Alvin. Então, lá no final do filme, normalmente nós não contamos o final do filme, mas nesse caso, como eu acredito que muitos já assistiram o filme, eu vou contar o final do filme. Então, lá no final do filme, quando o imperador japonês pergunta para o Capitão Alvin, que é interpretado pelo Tom Cruise, como o samurai morreu, o Capitão Alvin responde: eu vou lhe contar como ele viveu. E eu achei essa frase muito interessante, porque ali ele não estava focando na morte, e sim focando na vida. Então a forma como ele viveu estava conduzindo como na forma como ele ia se conduzir depois da morte também, com bastante honra, com bastante dignidade. E eu falei também com relação aos 7 princípios que são a base do caminho do guerreiro, a base do caminho do samurai. Eu fiz uma pesquisa também para identificar e resumir esses 7 princípios, e aqui eu vou relatar cada um deles e explicar rapidamente, para ver se um deles faz sentido na nossa vida, para que nós possamos aplicar na nossa vida, e assim aliviar os nossos sofrimentos emocionais. Então, se nós conseguirmos aplicar mais de um princípio, melhor ainda. Então, um dos princípios, o primeiro princípio que encontrei, foi o princípio da justiça, da integridade, da moralidade, da atitude direta, da ação correta. Então, essa é uma forma de ver a justiça, não como algo que deva ser praticada por outras pessoas, mas principalmente pelo que nós respeitamos no nosso dia a dia, todos os dias. Então nós devemos ser honestos conosco mesmos e tomar as nossas decisões baseadas naquilo que é certo, naquilo que é justo para as outras pessoas ao nosso redor também. Porque quando nós aplicamos a justiça apenas em benefício próprio e não olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós não estamos aplicando a verdadeira justiça. A verdadeira justiça é quando aquilo que nós vamos fazer beneficia a nós e também beneficia as pessoas ao nosso redor. O segundo princípio é o princípio da coragem, da bravura heróica. Quando nós vivemos, no sentido mais profundo da palavra viver, nós saímos da nossa zona de conforto.
porque viver, no sentido mais profundo, é colocar nossa aptidão, colocar nossa vocação em prática para ajudar outras pessoas. E para viver dessa forma, nós precisamos ter coragem, que é esse segundo princípio. Porque se nós não vivemos, vamos apenas existir, como os minerais existem, como as plantas existem, como os animais existem. E vamos ficar escondidos. E quando nós ficamos escondidos, podemos nos lembrar daquela parábola dos talentos, onde nós nos assemelhamos àqueles talentos que ficaram guardados, que ficaram escondidos e não foram utilizados para multiplicar outros talentos. Então, por isso que é importante nós termos a coragem para nós vivermos, ou seja, colocar em prática a nossa aptidão, colocar em prática a nossa vocação. Então a coragem, ela é a resistência ao medo, é o domínio do medo e não a ausência do medo. E a coragem deve estar associada à nossa capacidade de raciocínio, onde nós devemos envolver a razão, a consciência, para nós agirmos com cautela e não com imprudência. O terceiro princípio dos 7 princípios é a compaixão, é a benevolência. E conforme nós vamos desenvolvendo a compaixão em nós, nós praticamos cada vez mais o bem, como resultado da amizade, da solidariedade, da fraternidade, que são filhas do amor, do verdadeiro amor. E nós podemos praticar compaixão em todos os momentos da nossa vida, seja em forma de pensamentos, em forma de palavras ou em forma de ações. Então, o quarto princípio dos 7 princípios é o respeito, é a polidez, a cortesia, a amabilidade. Quando nós usamos, por exemplo, da nossa força física ou da nossa agressividade para provarmos que nós somos respeitados, nós não estamos usando do respeito, não estamos usando da cortesia, da amabilidade. E não estaríamos agindo de forma diferente dos animais. Então, para que nós possamos ser respeitados, não basta apenas ter coragem, mas também respeitar as pessoas ao nosso redor. A forma como nós tratamos as pessoas ao nosso redor, que vai mostrar, através dos nossos atos, se nós merecemos respeito ou não. Então, quando nós respeitamos o ambiente exterior, respeitamos as pessoas à nossa volta, nós estamos exteriorizando o que nós temos dentro de nós, ou seja, o respeito que nós temos com relação a nós mesmos. E tem a ver com a autoconvivência. Cada um desses 7 princípios que eu estou comentando agora tem a ver com a nossa autoconvivência, tem a ver com o autoconhecimento, ou a convivência conosco mesmos. E quanto mais valores morais nós desenvolvermos, mais nós vamos respeitar os outros, por nós respeitarmos de forma honesta a nós mesmos, em primeiro lugar. Porque se nós não respeitamos a nós, nós não conseguimos respeitar aos outros. E quando nós não respeitamos aos outros, significa que nós não estamos respeitando a nós mesmos. Então, por isso a importância de nós identificarmos essa questão da relação de respeito com os outros e com relação a nós mesmos. Então, o quinto princípio vem a ser a honestidade, a sinceridade. Então, a honestidade e a sinceridade não estão associadas apenas nas coisas que nós falamos, mas também na forma de como nós falamos e principalmente na forma como nós agimos. Ser honesto é cumprir o que nós combinamos com os outros, mas ser honesto também é cumprir
cumprir o que nós combinamos conosco mesmos. Será que quando nós combinamos algo conosco mesmo, nós conseguimos ser honestos conosco mesmos? Ou nós acabamos distraindo? É parecido com aquela dieta que começa toda segunda-feira, né? O dia de hoje, que é o dia da live, né? Onde nós vamos nos matricular, nós vamos começar a fazer uma atividade física, nos matriculando em alguma academia. Então sempre nós temos uma intenção, mas às vezes quando nós não cumprimos essa intenção, nós não estamos sendo honestos conosco mesmos. Então esse é apenas um exemplo, dentre vários outros exemplos que nós podemos colocar na nossa vida. Coisas que nós combinamos conosco mesmos e nós cumprimos ou não. Nós estamos sendo honestos conosco ou não estamos sendo honestos conosco mesmos. O sexto princípio vem a ser a honra. Nós só temos um juiz da nossa honra: nós mesmos. A nossa própria consciência. Significa que, mesmo que outras pessoas digam que nós estamos cometendo um erro, ou mesmo que as outras pessoas digam que nós estamos fazendo algo de forma acertada, de acordo com a nossa consciência, nós vamos aceitar ou não o que os outros estão dizendo. Ou seja, nós somos os juízes da nossa própria honra, através do uso da nossa consciência. Então as escolhas que nós fazemos e como nós trabalhamos para obtê-las são um reflexo de quem nós realmente somos. E de acordo com as escolhas que nós fazemos, nós temos os efeitos, que vão dizer se as escolhas foram acertadas ou não. Então os resultados vão dizer para nós se nós agimos de forma correta ou não. E como nós somos juízes da nossa própria honra, nós não podemos culpar os outros pelas coisas que acontecem conosco, e sim assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem conosco. E tendo a consciência que nós mesmos somos os causadores dessas coisas que acontecem conosco, quanto mais ampla for a nossa visão, melhor a nossa compreensão, ou melhor compreensão nós vamos ter da lei de causa e efeito, da lei natural de ação e reação. O sétimo princípio tem a ver com lealdade, com dever. Então nós devemos ser leais e fiéis a todos os que estão sob os nossos cuidados e estão sob a nossa responsabilidade. Só que se nós ampliarmos um pouco mais a nossa visão, tendo uma visão mais panorâmica, nós vamos conseguir ver que nós somos responsáveis por tudo o que nós fizermos e tudo o que nós pensarmos. Porque sempre tem alguém nos observando, sempre tem alguém observando as nossas ações. E de alguma forma nós vamos influenciar aquela pessoa, seja de forma positiva ou de forma negativa. E a influência que nós tivermos sobre a pessoa também vai continuar sendo replicado pelas pessoas que foram influenciadas por nós. Então, se nós influenciamos alguém, essa pessoa pode nos usar como um exemplo para ela seguir as ações dela da forma como nós agimos. E aí aquela pessoa passa a ser também um exemplo para as pessoas que estão se espelhando nela, e assim sucessivamente. Então, uma ação que nós tomamos, ela vai refletir por um longo tempo, uma longa distância, e atingir pessoas que nós nem conhecemos. Por exemplo, quando nós pegamos uma pedra e jogamos na água, ela forma ondas, mas nós não sabemos até onde as ondas vão chegar. E da mesma forma também, as nossas ações, os nossos pensamentos agem da mesma forma. E sempre os nossos pensamentos vão produzir energias que vão se propagar pelo ar.
e vão também se conectar às outras energias e aos outros pensamentos que se sintonizem com as nossas. Então isso não é misticismo, já foi também evidenciado pela física quântica, já foi evidenciado pela ciência. Então por isso que é importante, cada vez mais, nós buscarmos refletir sobre como nós estamos pensando, como nós estamos agindo, porque a forma como nós pensamos e a forma como nós agimos reflete no mundo exterior. Apesar de que naquele momento nós não percebemos muito isso, mas se nós analisarmos e refletirmos essas consequências, nós vamos ver que elas realmente acontecem. Então aqui eu passei os 7 princípios do caminho do guerreiro. Então vale a pena voltar a assistir depois para ver cada um desses 7 e ver qual deles nós conseguimos implementar na nossa vida. Quanto mais nós conseguimos implementar, menos nós vamos sofrer também, menos sofrimentos emocionais nós vamos ter. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Então às vezes nós achamos que o peso que nós estamos carregando, ele está incomodando muito, ele está muito pesado. E de acordo com o nosso nível de consciência, nós temos os nossos pensamentos que podem estar vibrando em frequências superiores ou em frequências inferiores. E são justamente os pensamentos de frequências inferiores que trazem esse peso, que trazem esse incômodo. Então essas vibrações em frequências inferiores se originam dos conteúdos que nós possuímos, ainda baseadas nos nossos instintos mais inferiores. Então a ignorância ou desconhecimento de conteúdos de teor mais elevados fazem com que nós continuemos pensando nessas faixas de frequências que nos trazem distúrbios, nos trazem desequilíbrios e, consequentemente, sofrimentos emocionais. Quanto mais nós aprendermos a conviver conosco mesmos, ou seja, quanto melhor for a nossa autoconvivência, mais consciência nós vamos ter dos valores da nossa mente. Assim, mais percebemos que vivemos a nossa vida de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós sentimos. E assim a nossa carga vai ser mais leve ou mais pesada, de acordo com o que nós fazemos com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Se nós queremos que a carga seja mais leve, ou nós queremos aliviar esse peso que nós estamos carregando, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, olhando mais para dentro de nós mesmos. Porque a paz que nós estamos buscando exteriormente, primeiro ela é conquistada dentro de cada um de nós. E para mudar essa forma de pensar, nós precisamos buscar por mais conhecimentos úteis. Conhecimentos úteis são aqueles conhecimentos que nos ajudam a ser pessoas melhores, para podermos nos abastecer de conteúdos mais edificantes, educando os nossos pensamentos, educando as nossas ideias. E quando nós começamos a trabalhar ao nosso favor, para o nosso aperfeiçoamento interior e melhorar a convivência conosco mesmos, nós começamos também a ajudar a coletividade através do nosso próprio exemplo. E no lugar das exigências que nós tínhamos antes para atender os nossos desejos mais inferiores, nós podemos substituir pelo silêncio. E ao invés de nós nos iludirmos com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, conforme nós vamos nos melhorando interiormente, as nossas próprias virtudes, por si só, vão irradiar e exteriorizar os nossos valores, sem que nós precisemos anunciar. Isso me lembrou também uma frase, uma postagem que eu li recentemente, que ele dizia assim: se nós queremos chamar a atenção, façamos algo para sermos admirados, porque dramas, reclamações,
exigências e indiretas constantes só mostram para os outros o quanto nós somos chatos. Eu não encontrei o autor dessa frase, mas achei bastante interessante. Acabei copiando para poder incluir aqui nessa live. Então, quanto melhor for a nossa autoconvivência, mais ampliada vai ser também a nossa consciência, porque nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos nos conhecer cada vez melhor, onde nós vamos percebendo cada vez mais que passamos a carregar o que nós pensamos, passamos a perceber o que nós fazemos com o que nós pensamos também, emitindo cada vez mais frequências mais elevadas, frequências mais superiores, nos afastando daqueles instintos mais inferiores que nós temos ou que nós tínhamos. Esse é um exercício que, quanto mais nós praticamos, mais nós nos tornamos melhores interiormente. E melhor conseguimos conviver com os outros, porque nós estamos aprendendo a conviver melhor conosco mesmos. E vamos assim ter menos sofrimentos emocionais também. E Elza Dias Nobuchig escreveu: contemplando o luar, é sempre maravilhosa a conexão com o seu estudo. Gratidão, amigo. Olha que bacana. Muito obrigado por você compartilhar a sua experiência conosco aqui, Elza. Tá contemplando o luar. Olha só que bacana. Contemplando o luar e assistindo aqui a live, né? Então, muito obrigado por você estar aqui também, Elza. Gratidão a você, minha amiga. Então, assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais a atenção, e também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E se você está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder nenhum vídeo que eu postar daqui para frente. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, a cada dia com um novo conteúdo. E espero te ver em todas essas lives. É muito bacana aqui o que a Elza comentou também, o privilégio dela poder estar contemplando o luar e assistindo também o vídeo, né? Muito bacana. Vai ser bacana também que deve estar enxergando aí a lua cheia, que se eu não me engano amanhã vai ser dia de lua cheia. Então muito bacana também ter o céu limpo para poder contemplar a lua. Muito bacana. Nilvani Alves Colha escreveu aqui: excelente conteúdo, de riquíssimo aprendizado. Muito obrigado, Nilvani. Não sei se é assim que pronuncia, Nilvani ou Nilvani. Muito obrigado pelo seu comentário. Então, muito obrigado pelo comentário, obrigado por você me acompanhar também no vídeo. A Tiemi Takayuki escreveu: arigatou e sayonara. Arigatou e sayonara também. Muito obrigado, Tiemi. E minha mãe escreveu aqui: ótima live, Hugo, parabéns, boa noite a todos, que possamos ter uma semana maravilhosa, cheia de paz e luz a todos nós. Gratidão. Muito obrigado, mãe. Que todos nós possamos ter uma excelente semana abençoada, de muita paz, com muita luz, né? Muito obrigado, mãe. Gratidão à mãe também por estar aqui. A Elza escreveu aqui: ela está linda. Imagino que a lua também esteja linda, que bacana. Então, quase lua cheia, né? Então, amanhã é o dia que se completa o dia da lua cheia, né? Ou a noite da lua cheia.
Muito bacana, Elza. Muito obrigado por compartilhar aqui o céu que você está contemplando aí. Muito bacana. Assim vamos chegando ao final de mais uma live. Eu quero aproveitar e desejar boa noite a todos vocês. Que tenham uma noite tranquila, uma noite serena, uma noite reconfortante, uma noite revigorante. Que nós possamos despertar amanhã fortalecidos. Que nós possamos ter também essa noite replicada durante as outras noites da semana. E que todos nós possamos ter uma excelente semana, com muita paz, com muita luz, uma excelente semana abençoada, como diz a minha mãe. Então, muito obrigado por você estar aqui. Então, obrigado a todos e obrigado a todas. Então, todos tenham uma excelente noite e uma excelente semana. Então, boa noite a todos. A Fátima Evangelista escreveu aqui: boa noite, professor, estou atrasada, mas vou ver o vídeo depois. Deus abençoe. Aqui a lua também está linda. Olha que bacana, Fátima. Você comentou que mora numa região mais afastada, num sítio, né? Olha só que privilégio poder ter a visão da lua também durante aqui a live. Muito bacana. Então, boa noite a você também, Fátima. Obrigado por você estar aqui. E também, Deus te abençoe e abençoe a todos que estão assistindo aqui a live ou o vídeo gravado. Então, muito obrigado a todos. A Alderícia escreve aqui: boa noite, vá lá ver a majestosa lua. Eu vou ver sim, Alderícia. Bacana. Que eu acabei não vendo, que eu estava me preparando aqui para a live. Acabei não olhando para a lua. E deixei todas as janelas fechadas aqui para não entrar o ruído de fora, né? Mas obrigado, vou ver lá sim, Alderícia. Obrigado pela dica. Então, boa noite para você também. Elizabeth Pereira escreveu boa noite. Boa noite para você também, Elizabeth. E Jaime André escreveu: grande homem, boa noite. Boa noite, grande Jaime. Escreveu: Shavuatov a todos, a todos. Shavuatov a todos. Muito obrigado. Então, assim vamos finalizando essa live. Então, de novo, boa noite. E obrigado de novo por vocês estarem aqui.